Está começando o projeto Lume nas eleições. Você que já chegou aqui nessa live, aproveita para compartilhar com seus amigos e familiares e para curtir as redes sociais da agência Lume. Dentro de instantes a gente volta com a entrevista de hoje. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se. Hoje nós vamos assistir a entrevista feita por mim, Fernanda Calé, à candidata Renata Souza do PSOL. Renata Souza tem 38 anos, nasceu no Rio de Janeiro e cresceu na favela da Maré. Formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Renata é também doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pós-doutora em Mídia e Cotidiano pela UF, Universidade Federal Fluminense. Feminista negra, defensora de direitos humanos e comunicadora popular, atuou por mais de 15 anos em diferentes favelas para inserir a luta em defesa da vida na pauta da comunicação comunitária. Renata Souza foi eleita deputada estadual pelo PSOL em 2018 e agora é candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. O vice na chapa é o coronel da reserva da Polícia Militar, Ibis Pereira. Estamos aqui com Renata Souza, candidata do PSOL à Prefeitura do Rio. Renata, eu vou começar aqui com as perguntas da área da saúde. Saneamento básico também é saúde, né? E a população de Rio das Pedras sofre há anos com esgoto a céu aberto. As crianças que por falta de áreas de lazer brincam à beira do valão e a gente sabe que atualmente o esgoto de Rio das Pedras é jogado nas lagoas da Barra. Isso é um problema de saúde pública e também de poluição do meio ambiente. Se for eleita, o que você pretende fazer para tentar resolver esse problema? Bom, primeiro quero agradecer a agência por ter feito o convite. Acho que a agência Lume traz uma oportunidade da gente poder conversar sobre as propostas, poder nos apresentar. Eu sou Renata Souza, sou cria da favela da Maré, construí toda a minha vida a partir da luta pela dignidade humana e, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de saneamento básico, quase que fala da minha própria vida, Fernanda. Eu bebi água da bica da minha casa contaminada e tive hepatite A. Eu quase morri. Então, isso quer dizer que o saneamento básico, a falta de saneamento básico, quase me matou. Então, a gente tem uma centralidade importante para obras estruturais de saneamento básico, e isso nós vamos realizar nas favelas e periferias hoje, que se encontram sem esse serviço tão fundamental de esgotamento e de abastecimento de água. A gente teve um problema em plena pandemia, a falta de abastecimento de água em muitas favelas da Zona Oeste e da Zona Norte do Rio de Janeiro, em especial quando a gente olha as questões relacionadas ao próprio Rio das Pedras, que a gente teve falta de abastecimento de água. Recebemos essas questões com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, que eu presido na Alerj. Então, sem dúvida nenhuma, o saneamento básico é algo muito importante. Nesse sentido, a gente quer fazer obras estruturais e fazer com que a mão de obra seja das próprias comunidades e bairros locais que serão beneficiados pelo saneamento básico. Então, saneamento básico é prevenção de saúde pública. A cada R$1 investido em saneamento básico, a gente economiza R$4 em saúde pública. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem como centralidade as obras estruturais de saneamento básico, porque a gente sabe que pode gerar emprego no próprio bairro, na própria favela, na própria comunidade, assim como assegurar o direito à saúde a essas pessoas. Certo, candidata. Aproveitando que a gente está falando de saneamento, vamos falar um pouquinho de chuvas fortes, porque aqui na nossa região
Quando chove forte, os moradores precisam enfrentar enchentes para chegar em casa, os carros não conseguem passar e, dependendo da intensidade da chuva, até os ônibus precisam parar. Esse é um problema que ocorre em Rio das Pedras e na Muzema com mais frequência, mas não só. No Anil, Jardim Clarice e Freguesia, que ficam aqui perto, também tem algumas regiões que alagam. Se eleita, como é que você pretende investir numa infraestrutura nesse sentido das chuvas e como isso poderia ser feito na nossa região, né, que é uma baixada, recebe as águas do Maciço da Tijuca, enfim? Sem dúvida nenhuma, Fernanda. Acho que é super importante a gente ter todo um investimento naquilo organizado a partir desse esgotamento sanitário, inclusive, porque a gente sabe que todos os valões também enchem, não é só uma questão das águas pluviais, né? A gente tem ali uma dificuldade realmente de escoamento dessas águas, justamente porque não temos um saneamento básico que faça sentido, que dê aí direcionamento a essa água das chuvas. Então, a gente quer fazer com que essas... e não só obras de encostas, que são fundamentais e importantes no que tange a defesa civil também, porque a gente sabe o quanto que essas obras são importantes para a prevenção de tragédias, né? A gente tem no Rio de Janeiro. A gente sabe que todo ano vai chover e vai chover muito. Então, são fenômenos naturais que vão acontecer, que são previstos. Então, a gente precisa ter uma centralidade na valorização das obras para escoamento das águas da chuva e não só isso, para as encostas também. A gente teve aí, com o último governo, uma perda considerável no investimento na defesa civil. E a gente quer investir e vai investir para que a gente não tenha essas tragédias anunciadas com as chuvas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Candidata, vamos então para a educação. Nas comunidades da nossa região, uma vaga numa creche é muito importante. A mãe que não consegue a vaga, ela tem que pagar caro em creches particulares ou não pode trabalhar porque precisa ficar com o filho. Né? Se eleita, como é que você pretende aí sanar esse déficit de vagas que a gente tem nas creches? Olha, Fernanda, a gente tem cerca de 36 mil crianças sem vagas nas creches. A gente quer zerar essa fila, porque é um absurdo. A gente quer criar essas vagas justamente trabalhando com o FUNCreche, que é a construção de um fundo municipal para as creches, para ampliar o número de creches e também valorizar as que já existem, também colocando esse profissional de maneira a ser reconhecido e valorizado também, para que essa criança tenha uma assistência importante da vaga da creche, com alimentação saudável, inclusive, Fernanda, vindo de parte da Zona Oeste, que tem os pequenos agricultores que podem estar fornecendo alimentação saudável e sem veneno para nossas crianças dessas creches. Então, nesse sentido, a gente vai zerar a fila das creches com o FUNCreche e também trazer a possibilidade, inclusive, de organização, porque a gente sabe, né, que isso é um direito da criança, mas a creche também ajuda essa mãe que precisa desse lugar seguro, com alimentação saudável, para que possa trabalhar tranquilo e saber que seu filho e sua filha estão bem cuidados. Tá certo, candidata. Vamos falar um pouquinho agora sobre as clínicas da família. Elas são uma ferramenta essencial aqui na nossa região. Muitos moradores utilizam o serviço e dependem dele para marcação de consultas e qualquer tipo de atendimento médico. Entretanto, muitos moradores reclamam da demora do atendimento e principalmente da fila do CISREG. Se eleita, como pretende resolver essa situação da espera ali na fila do CISREG por um exame, né? Bom, Fernanda, a gente vai zerar a fila do CISREG. É um sistema que não funciona, que traz aí uma situação completamente dramática para muitos daqueles e daquelas que dependem de um atendimento, que dependem de um exame de urgência. Então, a gente quer usar toda a possibilidade de reconhecer esses pacientes que são mais emergenciais para que ele possa ser atendido de maneira célere e que tenha aí os seus exames feitos. Então, nesse sentido, a gente vai investir em tecnologia e em informação para que essa pessoa possa ter uma prioridade e que não passe por esse drama da fila do CISREG. Eu falei aqui o quanto que é importante, inclusive, a vaga de creches para as crianças
né? E claro, a gente está de olho em Curicica, no Anil, onde não tem creches, é absurda a situação, mas isso também pode ser um reflexo que a gente tem na saúde também, porque falta esse lugar de atendimento. A gente quer recontratar 200 equipes de saúde da família para que a gente dê conta dos médicos, dos enfermeiros e também dos agentes comunitários de saúde, que faz toda a diferença nessa relação mais próxima com as pessoas das comunidades e bairros mais pobres da Zona Oeste. Candidata, voltando aqui na mobilidade urbana, vamos falar aqui, porque na nossa região o trânsito é muito complicado. A gente tem grandes engarrafamentos ali na Muzema, na Engenheiro Souza Filho, que é ali a avenida principal de Rio das Pedras, no Anil, na estrada do Engenho d'Água, e esses são só alguns exemplos. Há anos a gente é atendido pelas mesmas empresas de ônibus que colocam na região uma frota insuficiente, cheia de problemas, ônibus com pneu careca, falta de ar-condicionado, superlotação. Assim, o transporte é muito criticado pela população e isso faz com que quem tenha dinheiro compre um carro ou uma moto e aumente ainda mais esse congestionamento, né? Os moradores, eles estão acostumados a demorar entre 40 minutos e 1 hora só para chegar na Barra, que é aqui do lado, nos horários de grande movimento, claro. Se eleita, como você pretende resolver esse problema da mobilidade urbana, principalmente aqui na região? Olha, Fernanda, a gente tem um plano muito ousado para a mobilidade urbana na Zona Oeste. Vamos fazer com que o BRT seja de graça. Por quê? Porque hoje o maior gasto, o maior custo das famílias da Zona Oeste é justamente com mobilidade urbana. Além de levar muito tempo, transporte caro e de péssima qualidade, 20% do seu orçamento mensal é comprometido com a mobilidade urbana. E hoje, quando a gente fala de BRT de graça, isso é super possível, porque a operação anual de um BRT custa 350 milhões. Isso não é nem 2% do orçamento da prefeitura. Então, a prefeitura pode arcar com esse custo para dar uma melhor qualidade de vida para a população da Zona Oeste. Então, não é sonho, é realidade. E a gente pode realizar isso, Fernanda, porque nós não temos nenhum rabo preso com a máfia dos transportes que dominam o Rio de Janeiro. São essas mesmas máfias que dominaram a bilhetagem e a gente precisa devolver a bilhetagem para a prefeitura. O Ministério Público diz que a fonte de propina é justamente a bilhetagem, onde a prefeitura não tem acesso de quanto entra e de quanto sai dos transportes no Rio de Janeiro. Então, a gente vai devolver a habilitação para a prefeitura. Então, eu falei para você que a gente vai começar com BRT de graça e os ônibus, em geral, a gente vai botar a R$ 3,50, porque nós fizemos a CPI dos ônibus na Câmara dos Vereadores e especialistas da UFRJ demonstrou que é possível que a gente baixe imediatamente a tarifa dos ônibus para R$ 3,50. E a gente quer fazer a tarifa única, ou seja, se você pega um ônibus e precisa de pegar um trem ou um metrô, você pague um valor somente para essa passagem. Então, a gente tem vontade política para fazer isso e a gente não deve nada às máfias de empresas de ônibus que hoje dominaram o Rio de Janeiro. Candidata, voltando para a educação, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos do coronavírus, né? Esse ano as crianças ficaram muito tempo sem aula e por conta da pandemia, enfim, ano que vem a gente vai ter um déficit que deve ser sanado. Eu gostaria de saber quais são os projetos para a área da educação para a gente sanar, né, esse tempo que os alunos ficaram sem aula, que foi quase um ano inteiro. Olha, esse é um drama. As nossas escolas já estavam sucateadas antes mesmo da coronavírus, né? A gente tem a maior rede da América Latina. São cerca de 700 mil pessoas na rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que entre professores, alunos, merendeiras, porteiros, existe aí cerca de 1.500 unidades escolares. Então, antes mesmo da pandemia, a gente tinha e tem muitas unidades sem, por exemplo, Fernanda, acesso à água potável, sendo que essas unidades escolares hoje são abastecidas por carros-pipas. Isso é muito sério. Para a gente retornar para as aulas sem água,
né? É um absurdo, porque a gente precisa da sanitização, a gente precisa da higienização para que as nossas crianças, os nossos professores, merendeiras e porteiros estejam seguros. Então, nesse sentido, para que a gente possa retomar, a gente precisa sim da vacina. Então, a gente quer investir na vacina, a gente tem um polo de inteligência científica na cidade do Rio de Janeiro, que é a Fiocruz. Então, a nossa parceria, enquanto prefeita, com a Fiocruz vai funcionar. E, nesse sentido, a gente também quer conversar com a comunidade escolar para trazer um processo pedagógico, uma experiência pedagógica que possa superar o abismo educacional que a gente tem sem esse 1 ano de aula. Então, nesse sentido, a gente precisa reorganizar e valorizar esses professores, reconhecendo a sua potência também de prever um processo pedagógico que traz para essa criança, para esse adolescente, a possibilidade de recuperar o tempo perdido sem colocar a sua vida em risco, podendo aí pegar o coronavírus. Candidata, ainda falando de coronavírus, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre, assim, se a candidata fosse, vamos supor que a candidata é eleita, quais seriam as principais medidas que seriam tomadas pela prefeitura em janeiro de 2021, porque a gente sabe que a pandemia ainda não acabou e que a vacina deve só chegar ano que vem, enfim, ainda vamos conviver ainda com isso. Quais seriam as primeiras medidas, assim, se Renata Souza fosse eleita? Olha, Fernanda, a minha primeira medida é implantar a renda básica carioca. O que é isso? Pagar meio salário mínimo para as 200 mil famílias mais pobres, que hoje não estão tendo acesso a arroz. O arroz, 5 quilos de arroz está custando R$30, R$40. Então, a gente sabe que a renda básica carioca, ela já é lei na cidade do Rio de Janeiro, mas o último prefeito ignorou, não quis pagar. O Rio de Janeiro hoje tem um custo de vida, um dos maiores custos de vida do Brasil. Então, é necessário que, enquanto prefeita, a gente pague imediatamente a renda básica carioca de meio salário mínimo. Isso corresponde, Fernanda, que a cada R$1 que você investe em renda básica, meio retorna para o mercadinho local de Curicica, de Rio das Pedras, do Anil, porque faz a economia girar, a economia do bairro girar, porque, evidentemente, essa pessoa não vai pegar a renda básica para colocar numa caixa, numa caderneta de poupança. Ela vai usar imediatamente para comer, para comprar remédio. Então, é um investimento que a gente faz a economia girar. Todos os especialistas de economia sabem disso. Então, a gente quer tornar a renda básica carioca algo real. Então, essa é a minha primeira medida enquanto prefeita da cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa, de fato, acolher essas famílias que hoje estão passando fome. Candidata, vou aproveitar que você está falando sobre a questão da economia. Nos últimos anos, a gente está vendo uma crescente do aumento de trabalhadores informais, não só nos aplicativos de transporte, mas também nas redes de fast food e camelôs. Durante a pandemia, inclusive, a gente teve uma mobilização dos próprios empregados pedindo a regularização do serviço. O que podemos esperar sobre isso no seu mandato? Bom, a gente primeiro quer reconhecer os trabalhadores informais e ambulantes como trabalhadores, né? A gente tem uma relação muito ruim na cidade do Rio de Janeiro, da Guarda Municipal ficar perseguindo os trabalhadores ambulantes, informais. Então, a gente quer entender essa cidade de maneira a experimentar isso, que é o desemprego estrutural na nossa cidade, que não é um fenômeno só da pandemia. A gente já estava com o trabalho formal aqui no Rio de Janeiro prejudicado. Então, a gente pretende gerar empregos com essas obras de infraestrutura no saneamento básico, com obras também, e eu não falei aqui, de moradias populares, né? Vocês experimentaram aí a Muzema, 2 prédios caindo, matando 22 pessoas. A prefeitura precisa criar uma lógica de moradias populares, em especial na Zona Oeste, onde há, sim, falta de moradias populares. Então, para isso, a gente quer construir 100 mil novas casas e a construção dessas casas vão gerar 150 mil empregos. Então, a geração de empregos vem dessas obras estruturais. A prefeitura tem condições de organizar isso. Para além disso, Fernanda, a gente quer que os médios e pequenos empresários
possam ter da prefeitura um reconhecimento. Então, a prefeitura comprar, né, a partir da produção dos médios e pequenos empresários, porque a gente sabe que é os que mais geram empregos na cidade do Rio de Janeiro a partir de uma perspectiva de serviços. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham empregos na cidade do Rio de Janeiro. Então, essas obras estruturantes e estruturais vão gerar empregos. Para além disso, a gente vai tratar o trabalhador informal e ambulante como trabalhadores e não como criminosos, como as últimas gestões da prefeitura vêm tratado. Candidata, a gente está se aproximando dos últimos 5 minutos, então vou fazer uma pergunta aqui rapidinho sobre o lixo, que é também um problema enorme aqui nas comunidades da região. Ele é descartado incorretamente, não existe praticamente nenhuma política de conscientização nem de reciclagem. O que você pretende fazer para tentar resolver aí esse problema do lixo? Olha, Fernanda, hoje de manhã eu estive na Conlurb conversando com alguns profissionais da área, inclusive eles trazendo toda a situação da falta de coleta seletiva, da falta de uma estruturação, de uma política ambiental, porque a gente falar de coleta de lixo é uma política ambiental, afinal de contas, o descarte irregular desse lixo vai gerar ratos, vai gerar uma situação completamente de insalubridade nesses lugares. Então, a gente está apostando no recolhimento de lixo de maneira seletiva, mas também entendendo que a gente precisa capacitar, diante de tanto desemprego, a possibilidade de cooperativas de coletas e reciclagem de materiais reciclados, que vem exatamente da coleta seletiva. Então, a gente quer incentivar e construir também a possibilidade de editais para que essas cooperativas funcionem e gerem mais empregos. Então, nesse sentido, a gente vai regulamentar um plano de coleta de lixo na cidade do Rio de Janeiro, a partir também da geração de emprego a partir desses homens e mulheres que hoje utilizam enfim, a busca de material reciclado para viver. Candidata, então a gente chegou naqueles últimos 5 minutos e eu gostaria que você falasse um pouco para a galera aqui da nossa região, né? Anil, Freguesia, Rio das Pedras, Muzema, por que o pessoal daqui deve escolher Renata Souza como a próxima prefeita do Rio a partir de 2021? Bom, eu sou Renata Souza, sou cria da favela da Maré, então eu sei muito bem o que as pessoas do Anil sofrem, do Rio das Pedras, enfim, todos aqueles e aquelas que têm a impossibilidade de ser reconhecidos como sujeito e como dignidade, porque a prefeitura abandona todas essas comunidades e só retorna no momento de eleição. A gente tem que entender que essas comunidades, esses bairros, precisam de uma prefeita que viveu a realidade de um bairro pobre, de uma favela pobre, onde o saneamento básico não foi e não é prioridade, onde a educação também tem a sua dificuldade, onde o acesso à saúde também tem muitas privações. Então, nesse sentido, eu sou, Fernanda, uma pessoa que viveu na pele toda a desigualdade social que uma prefeitura pode gerar quando não olha a população mais pobre como prioridade. Então, nesse sentido também, Fernanda, a gente quer disputar a nossa juventude. A gente entende que não só dá acesso à escola, à saúde, também a moradia digna, que é fundamental, a gente quer dar acesso ao primeiro emprego. Então, é essa nossa juventude que hoje tem uma potência enorme cultural. A gente sabe o quanto que na Zona Oeste a gente pode criar polos de culturas centrais, justamente aproveitando da nossa juventude que está fazendo rap, que está fazendo rodas de rima, que está fazendo toda uma outra lógica de cineclubes também na Zona Oeste, que possa ser enxergado como sujeitos da cultura. Então, nesse sentido, a gente quer também articular a Secretaria Municipal de Cultura para pensar a Zona Oeste de maneira a integrar essas comunidades mais pobres no rol do polo cultural. Então, nesse sentido, a gente vai gerar não só o primeiro emprego para a juventude, mas também trazer incentivos e fomentos para que essa primeira produção audiovisual do teatro ocorra.
Então, nesse sentido, votar em mim é justamente ter a oportunidade de reconhecer uma mulher que lutou muito para chegar onde chegou. Eu estudei em escola pública, eu estudei no CIEP, fiz pré-vestibular comunitário, entrei na universidade, fiz jornalismo com 100% de bolsa na PUC, estudei na UFRJ, fiz mestrado e doutorado na UFRJ. Então, eu sou a exceção que confirma a regra de exclusão, porque os meus irmãos, mesmo morando na mesma casa, tendo o mesmo acesso à educação, não conseguiram chegar onde eu cheguei, por óbvio, porque ele tinha que virar a massa, ele tinha que levar comida para casa. Então, efetivamente, quando a gente passa por essa, dentro de uma mesma família, tanta falta de oportunidades iguais, a gente quer entender essa cidade como forma de superar as desigualdades sociais a partir da educação, a partir da cultura, a partir da geração de emprego e renda. Então, nesse sentido, votar em 50, votar naqueles e naquelas que trazem essa experiência no corpo, é votar por uma outra lógica de prefeitura, é apostar que a prefeitura possa reconhecer todos aqueles e aquelas que vivem em comunidades pobres como sujeitos que tenham dignidade humana, que tenham acesso a moradia digna, saneamento básico, saúde e educação. Então, no dia 15 de novembro, vote Renata Souza 50. Toda a minha história é muito fundamentada a partir da minha relação com a Marielle Franco. Eu fui chefe de gabinete da Marielle e sei o quanto que essas histórias de superação também são importantes para que a gente possa levar para a política esse lugar da mulher também sendo colocada como prioridade. Então, vote 50, vote Renata Souza no dia 15 de novembro. Candidata, muito obrigado, tá? Essa entrevista é muito importante para que os nossos eleitores aqui da região possam conhecer todos os planos de governo e fazer uma escolha mais sábia, né, nessas eleições. Sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço. E qualquer dúvida, entre em renatasouza50.com.br, que lá está todo o nosso programa. A gente encerra hoje a sequência de entrevistas feitas com os candidatos à Prefeitura do Rio. A Lume agradece muito a você que acompanhou as nossas lives, que curtiu, comentou e compartilhou com os amigos e familiares. Quem quiser continuar vendo todas as entrevistas que a gente já fez, pode ir lá no nosso site, pode ir no nosso Facebook, nas nossas redes sociais. A gente lembra que a Lume vai continuar acompanhando as eleições 2020 e que é muito importante que você vote consciente. Obrigado e até a próxima! Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se.